Shalom, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, juntos, e neste dia especial, nesse 40º dia de estudos e leitura da Palavra de Deus. Completam hoje 40 dias. Especial, queridos, porque quando nós analisamos o número 40 na Bíblia, nós identificamos algumas questões importantes. 40 anos foi a idade que Moisés foi levado para o deserto, depois de assassinar um egípcio, para ser treinado por Deus. Depois ele levou mais 40 anos até ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E depois, mais 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Também, Jesus, após ser batizado e receber de João Batista o comando para continuar, iniciar sim o seu ministério e continuar o trabalho que João estava fazendo, foi impulsionado pelo deserto e lá ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Este mesmo Jesus, depois que morreu na cruz, ressuscitou, ficou 40 dias entre nós. Observe então que 40 é um número desafiador para todos nós. Por isso estou muito feliz por conseguir vencer esses primeiros 40 dias para a glória de Deus. Muitas coisas aconteceram nesse trajeto, mas nós chegamos até aqui. Nossa página no YouTube vai estar mudando de nome, vai passar a ser agora Toda a Bíblia, porque esse é o projeto, tá? Nós vamos ter uma logomarca. Tudo isso nós estamos trabalhando para fazer um canal de Deus para abençoar a sua vida. Aleluias! Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação para todos sempre. Amém. Maravilha! Nossa segunda leitura desse 40º dia de estudos está aí no livro de 1 Reis, no capítulo 11, começando a mostrar aí o pecado de Salomão com as suas esposas e a idolatria condenada pelo Senhor nosso Deus. Olha o que diz aí o texto da palavra de Deus. E o rei Salomão amou, além da filha de Faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. Por exemplo, as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações das quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não vos achegareis a elas, nem elas se achegarão a vós, porque certamente farão inclinar os vossos corações para irdes após os seus deuses. A estas, pois, se ajuntou Salomão com amor. E teve 700 mulheres,
princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe desviaram o coração. Porque quando Salomão chegou no tempo da velhice, as suas mulheres inclinaram seu coração a deuses estranhos, e o seu coração não era perfeito com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Porque Salomão seguiu a Astarote, deuses dos sidônios, depois a Milcom, a abominação dos amonitas, e fez Salomão que era mal aos olhos do Senhor, e não foi cumprir em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto a Quemos, a abominação dos moabitas, no monte que está em frente de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam perfumes e sacrificavam a seus deuses. E se indignou o Senhor contra Salomão, porquanto estava o seu coração desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. E lhe tinha ordenado a respeito disto que não seguisse os deuses estranhos. Mas ele não guardou o que lhe ordenou o Senhor. E disse o Senhor a Salomão: porquanto procedeste deste modo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, que eu te ordenei, romperei este reino de ti, e o entregarei a teu servo. Mas não farei em teus dias, por amor de Davi teu pai. O romperei da mão de teu filho. Entretanto, não romperei todo o reino, mas sim darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, a meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. E o Senhor suscitou um adversário contra Salomão, a Hadade, o Edomita, de sangue real, descendente do rei Edom. Porque quando Davi estava em Edom, subiu Joabe, o general do exército, a enterrar os mortos, e matou a todos os homens de Edom. Porque 6 meses habitou ali Joabe e todo Israel, até que acabou com todos os homens em Edom. Então fugiu Hadade com ele alguns homens edomeus dos servos de seu pai, e se foi ao Egito. Era então Hadade ainda moço e pequeno. E se levantaram de Midian e foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu mantimentos, e até terra lhe deu. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, o qual lhe deu por mulher a irmã de sua esposa, a irmã da rainha Táfnis. E a irmã de Táfnis deu à luz um filho, Genubate, o qual criou Táfnis dentro da casa de Faraó. E estava Genubate em casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E ouvindo Hadade no Egito que Davi tinha dormido com seus pais, e que era morto, Joabe, general do exército, Hadade disse, e que era morto também Joabe, general do exército, Hadade disse a Faraó: deixe-me ir à minha terra. E lhe respondeu Faraó: por quê? O que te falta comigo, que procuras ir à tua terra? E ele respondeu: nada, contudo rogo-te que me deixa ir. Despertou também Deus outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, o qual tinha fugido de seu amo Hadadezer, rei de Zoba, e tinha juntado homens contra ele, e se tinha tomado capitão de uma companhia. Quando Davi desfez aos de Zoba,
Depois se foram a Damasco e habitaram ali e o fizeram rei em Damasco. E foi adversário de Israel todos os dias de Salomão. E foi outro mal além do que Hadad fazia, porque aborreceu a Israel e reinava sobre a Síria. Do mesmo modo, Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, sua mãe se chamava Zeruia, mulher viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E a causa por que este levantou a mão contra o rei foi esta: Salomão edificou a Milo e fechou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era valente e esforçado, e vendo Salomão a este jovem, que era homem ativo, encomendou-lhe todo o cargo da casa de José. E aconteceu, pois, naquele tempo que Jeroboão, ao sair de Jerusalém, encontrou-lhe no caminho o profeta Aías, o silonita, e ele estava vestido com uma capa nova, e estavam eles dois sós no campo. E pegando Aías na capa nova que tinha sobre si, rompeu-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei as 10 tribos. E ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel. Porquanto me deixaram e adoraram a Astarote, deuses dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazer o que é reto diante dos meus olhos, e os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tirarei nada deste reino das suas mãos, mas sim o porei por príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, ao qual eu escolhi e guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas eu tirarei o reino da mão de seu filho, e o darei a ti as 10 tribos. E a seu filho também darei uma tribo, para que o meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada todos os dias diante de mim, em Jerusalém, cidade que eu mesmo escolhi para pôr nela o meu nome. Eu, pois, tomarei a ti, e tu reinarás em todas as coisas que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E será que, se prestares atenção a todas as coisas que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e eu te entregarei Israel. E eu afligirei a descendência de Davi por causa disto, mas não para sempre. Procurou, portanto, Salomão de matar Jeroboão, mas levantando-se Jeroboão, fugiu para o Egito. A Sisaque, rei do Egito, esteve no Egito até a morte de Salomão. O restante dos atos de Salomão e todas as coisas que fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritas no livro dos Atos de Salomão? E este livro você vai ver depois, né? Em também Provérbios, escritos por Salomão, o livro de Eclesiastes
e o livro de Cantares. E os dias que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E dormiu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de seu pai Davi, e reinou em seu lugar Roboão, seu filho. Como vocês veem, 40 anos reinou Salomão. Antes dele, 40 anos reinou Davi. 40 é um número muito significativo. Pode ser o início do fim de um reinado. Pode ser um começo de um outro reinado. Pode ser um fim de uma grande luta e o começo de uma grande vitória. Por isso nós cremos que neste 40º dia de leitura encerra-se uma fase de experiência e começa um novo tempo de leitura e de estudos para este canal, de forma diária e de maneira mais eficaz, para a glória do nosso Deus. Aleluias!